Olá, pessoal. Eu sou a Naila e hoje eu vou contar pra vocês 5 coisas que eu parei de fazer depois que virei mãe. Desculpa estar meio tremendo assim, porque eu estou sem tripé, porque a Olivia quebrou o meu tripé e eu ainda não comprei outro. A primeira coisa, eu parei de beber. Antes de engravidar, eu já tinha diminuído consideravelmente a quantidade de álcool que eu consumia. E depois que eu engravidei, eu zerei esse álcool. Eu não tomei mais nada. E passou o tempo, passou os 9 meses, não consumi nada. Depois que eu ganhei a Olivia, eu também não podia beber porque estava amamentando. Então, eu parei de vez de beber, não me fez falta. Não senti falta nenhuma, vontade também. Praticamente zero. Às vezes, bem às vezes, eu sinto uma vontadezinha de tomar um gole de cerveja, alguma coisa. Mas daí assim eu pego a cerveja e tomo um gole da cerveja do meu marido, por exemplo, que ele tá tomando. Eu vou lá e tomo um golinho. Mas é assim, raras vezes que eu sinto essa vontade. A segunda coisa que eu parei de fazer foi dormir tarde nos fins de semana. Durante a semana, eu sempre dormi cedo, lá por umas 9h30, 10 horas, eu já estava indo dormir, porque no outro dia tem que trabalhar. E nos finais de semana, eu ficava até, tipo, 1, 2 horas da manhã acordada, assistindo série, filme. Então, depois que a Olivia nasceu, eu parei de fazer isso. Depois, quando ela ficou um pouquinho maior. Quando era bebezinho, eu ainda acordava de madrugada, né? Tinha toda aquela questão. Mas quando ela começou a ficar um pouquinho maior, já dormia a noite inteira, eu realmente parei de, até no fim de semana, e dormir tarde. Porque ela acorda muito cedo. Dá 5h30, 6 horas, ela já acorda, ela quer levantar. Raras vezes eu consigo segurar ela na cama até tipo 6h30, ou fazer ela dormir de novo. Daí quando eu consigo fazer ela dormir de novo, ela vai até 7h30, 8 horas no máximo. Que durante a semana ela acorda cedo, 6h30 para ir pra creche. Então no fim de semana ela não tem distinção que de sábado para domingo ela pode dormir até mais tarde. Então para ela é um dia normal e para mim passou a ser normal também. Então todos os dias eu acordo cedo e durmo cedo. Porque senão eu não tenho energia para aguentar o pique dela. Terceira coisa que eu parei de fazer foi ler. Sim, eu parei de ler quando eu virei mãe. Eu perdi o hábito totalmente. Eu tinha um hábito de leitura excelente. Eu li, assim, muitos livros no mês. Durante o ano, teve um ano que eu cheguei a ler, tipo, 70 livros no ano. Então, eu lia muito. Eu consumia muitos livros. E isso, depois que eu virei mãe, parou. Porque o tempo livre que eu tinha, no começo, eu preferia dormir para poder repor minhas energias. E depois, conforme ela foi crescendo, ela foi diminuindo as sonecas dela. Então, ela demanda bastante atenção. Eu não estava conseguindo colocar esse hábito da leitura na minha rotina. Então, eu perdi totalmente o hábito da leitura, assim. E para voltar é muito difícil, é muito difícil. Eu estou tentando voltar a ler novamente, já tem assim, tipo, uns 6 meses. Eu pego um livro para ler, eu leio, tipo, umas 20 páginas e já perco, porque daí eu não consigo colocar na rotina. Então, eu realmente perdi o hábito da leitura. Número 4. Parei de andar com o celular na mão, na rua. Principalmente dentro de ônibus. E às vezes, assim, na rua mesmo, que eu tinha o costume de ficar ouvindo música, mandando mensagem, rolando feed dentro do ônibus, ou até mesmo na rua. Eu parei de fazer isso. Eu não, eu não pego no celular quando eu tô na rua com a Olivia. Mas agora como eu me acostumei realmente a não usar mais o celular, até mesmo quando eu tô sozinha, eu não pego mais o celular na rua. Então, quando alguém precisa falar comigo, precisa e sabe que eu estou fora de casa, eles sabem que eu vou demorar para responder. Eu vou realmente demorar muito para responder, porque eu não pego o celular de jeito nenhum na rua. Principalmente quando eu estou com a Olivia. E não é por medo de ser assaltado, não. Eu tenho medo de que alguém passe e leve a Olivia embora.
acho que eu tô distraída com alguma coisa e levem a Olivia embora. Até mesmo se eu precisar pegar, tipo, um Uber. Assim, eu agarro a Olivia, assim, de um jeito e peço um Uber. E assim, eu fico realmente com muito medo. Então eu parei com esse hábito, assim, de usar o celular. Escutar música quando tá andando na rua, nunca mais, porque eu tenho que ficar atenta a tudo, porque realmente eu tenho medo de que alguém leve a Olivia de mim, assim, na rua. Porque agora que ela. Quando ela era bebezinha, nem tanto. Quando ela era bebezinha, eu ficava no colo, então isso não seria problema. Mas agora que ela tá maior, que ela anda, que ela não anda mais no colo, eu fico com muito medo de que alguém passe e leve ela. Acho que eu tô distraída. Ou então, se eu tô de fone, de ouvido, assim, não escute alguma coisa importante. Sabe? Eu realmente tenho muito medo. Então, eu prefiro não olhar o celular se me ligar e eu não atender paciência. Se for uma coisa muito, muito, muito importante, a pessoa vai ter que esperar um pouquinho. Ou porque eu não vejo, porque o meu celular fica guardado, eu evito ao máximo de pegar. E agora, a quinta coisa que eu parei de fazer depois que eu virei mãe foi pular refeições. Tipo, comer ruim, assim, sabe? Eu parei isso, eu parei de pular refeições. Antes, às vezes, eu não tomava um café da manhã, ou às vezes eu comia, assim, bolacha no almoço, entendeu? Eu era bem relapsa, assim, com a comida. E depois que eu virei mãe, eu parei de fazer isso. Eu sou agora uma pessoa, podemos dizer assim, mais saudável? É, mais ou menos. Então, eu agora, depois que eu virei mãe, principalmente depois da introdução alimentar, eu tô comendo melhor. Eu tomo café da manhã todos os dias, coisa que antes eu não fazia, antes eu nem comia, nada. Eu só tomava assim, uma xicrinha assim, de café, bem pouquinho, e ia viver minha vida assim. Agora eu como, porque tem que dar exemplo. Eu como mais fruta, porque tem que dar o exemplo. E fazer todas as refeições. E pra ela poder se acostumar também, né? Fazer todas as refeições, não ficar pulando, não como mais tanta besteira. E é isso. Essas foram as 5 coisas que eu parei de fazer depois que virei mãe. E olha, algumas coisas eu fico muito, muito triste de ter perdido, por exemplo, o hábito da leitura. Nossa, eu fiquei muito, assim, fiquei muito triste mesmo de não ter conseguido retomar ainda esse hábito e ter perdido totalmente ele. Porque é tão bom, né, você sentar assim, ler um livro gostoso. Eu perdi totalmente esse hábito e, e eu realmente fiquei triste. O de bebê não faz falta, realmente. O bebê, como eu disse antes, né, antes de engravidar, eu já tava perdendo o costume de beber mesmo, já tava diminuindo a quantidade de álcool. Então, esse não fez falta nenhuma. E até porque faz bem pra saúde não ingerir álcool, né? Cedo. Também não me fez muita diferença isso. Porque durante a semana eu já dormia cedo. Então eu continuei agora só nos fins de semana também. Eu durmo cedo. E aproveito o dia também muito mais. E eu durmo muito. E depois que eu virei mãe, uma coisa, né? Às vezes tem pessoas que passam a dormir pior, né? Quando vira mãe, tudo mais. Eu não. Meu sono, ele melhorou depois que eu virei mãe. Eu fiquei muito bem. Eu consigo dormir e descansar. Antes eu não conseguia descansar tão bem, não. Eu dormia e continuava, assim, às vezes eu acordava cansada. Agora não, eu durmo e descanso. E foi isso. Agora, digam vocês, mães, ou pais também, né? Porque muitos pais também mudam o jeito, a vida, depois que viram pais, né? Então, me digam aí nos comentários, pais e mães, digam aí nos comentários o que vocês mudaram. E se essas mudanças também foram positivas, porque muitas coisas que a gente deixa de fazer depois que vira mãe é pro melhor. Melhora muito a qualidade de vida da gente, tá bom? Então é isso, gente. Deixe seu like, se inscreva no canal e beijo até o próximo. Tchau!